Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4. Você que está na internet, nos ouvindo agora, ou quem sabe depois, nós queremos te abençoar e declarar que todas as bênçãos dos altos céus que está sobre nós, aqui neste lugar, está também na sua casa. O Senhor visite você com alegria, com paz, com fortalecimento, com muita saúde. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja no seu lar, na sua casa. Amém? Então, Mateus capítulo 8, os versos de 1 a 4 diz: Ora, descendo Jesus do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, tu podes purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Esta semana, desde domingo, nós estamos conversando na igreja. A meditação de domingo foi sobre inclusão, ministrada pela missionária Fabrícia. E na célula nós também estudamos sobre este assunto, e neste sábado e domingo vamos ter também um workshop, um pastor de fora, ministrando sobre autismo. Então, veio ao coração este texto, que trabalha uma inclusão sobrenatural. Na verdade, o Evangelho de Jesus é sempre inclusivo. A igreja do Senhor é sempre inclusiva. Imagine que as pessoas que estão aqui podem ser pessoas que lá no passado tiveram vidas muito erradas, muito tortas, eram pessoas com problemas psicológicos, emocionais, físicos, pessoas ligadas aos vícios diversos, e de repente elas encontram o Evangelho do Senhor Jesus. Pessoas com casamentos arrebentados, pessoas com problemas de saúde incrivelmente afetados, indisciplinadas, pessoas em dívida, com problemas morais insuportáveis, e de repente estas pessoas conhecem Jesus. E essas pessoas vêm para a casa de Deus, vêm para as células, vêm para um discipulado, e essas pessoas são acolhidas por Jesus, amém? Quem sabe você é uma dessas pessoas que um dia foi acolhida por Jesus, e a sua vida não era lá muito certinha, não é verdade? Porque todos somos pecadores. A palavra diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas o Evangelho do Senhor, Ele acolhe. Ele não só acolhe as pessoas especiais, as pessoas com deficiência em alguma área, mas Ele acolhe as pessoas todas, em todas as circunstâncias, em todas as situações. O Evangelho de Jesus, ele é um Evangelho que acolhe, que inclui. Me lembro aqui da mulher samaritana, né? Jesus está fazendo sua viagem de Jerusalém para Galileia, e para em Samaria. Os discípulos saem para comprar
alimento, e Jesus começa a conversar com uma mulher. Jesus começa a quebrar paradigmas aí. Todos já ouviram a respeito disso, que o homem geralmente não conversava com uma mulher. E especialmente se esta mulher fosse uma mulher indigna moralmente, um homem jamais conversaria com ela. E ali Jesus se assenta com ela e conversa com ela e ama esta mulher. João capítulo 11 vai falar de uma mulher, 8, né? João capítulo 8 vai falar de uma, 11, vai falar de uma mulher que é apanhada em adultério. E todos querem apedrejar esta mulher. E eles saem envergonhados, porque Jesus acolheu esta mulher moralmente, arrebentada, destruída. Jesus acolheu esta mulher. Assim é o Evangelho do Senhor Jesus. E assim Jesus age com a sua igreja. Nós precisamos ser sempre inclusivos. A gente recebe gente de toda raça, de toda cor, na igreja do Senhor. A gente, por mais falho que a gente seja em lidar com as pessoas, mas a essência do Evangelho é inclusiva, amém? A essência do Evangelho nos leva a amar as pessoas do jeito que elas são e ajudá-las do jeito que elas são. Neste texto aqui, queridos, nós temos um homem com uma vida absolutamente arrebentada. Mas imagine uma pessoa arrebentada, todas as áreas de sua vida. Este homem é um leproso. A hanseníase naquela época não tinha nenhum remédio, nenhuma cura. E este homem está num estado de doença adiantado. Lucas, citando este caso, ele diz que ele está completamente leproso. Ou seja, a enfermidade tomou todo o seu corpo. Então, este homem é um homem que está isolado. Naquele tempo havia os vales onde os leprosos ficavam, porque eles não poderiam ter contato com a sociedade, porque a enfermidade ela era transmissível. Então eles não podiam estar socialmente envolvidos, eles não podiam trabalhar, eles não podiam conversar com as pessoas, eles não podiam ir para suas casas. Imagine um pai de família naquele tempo antigo, com 8, 10, 15 filhos, sei lá, e de repente ele é jogado num vale e ele não pode mais abraçar, beijar seus filhos, e os seus filhos também não podem fazer isso. Este homem está, então, do ponto de vista da utilidade, ele está completamente inútil. Do ponto de vista familiar, ele está completamente impossibilitado de ter relação familiar. Do ponto de vista da sua fé, ele está completamente impedido de ir ao templo, de adorar. Ele não podia ir no templo, ele não podia ir na sinagoga. Era um homem sem nenhuma possibilidade. Mas eis que Jesus passa, e Jesus está sempre passando. Eis que Jesus passa ali perto onde este homem está. Jesus passa perto do vale dos leprosos. E este homem com certeza já deveria ter ouvido falar de Jesus. Este homem com certeza, ele já ouviu os burburinhos, as falas do Messias prometido que chegou e está entre os homens.
e está curando as pessoas, está libertando as pessoas, está salvando as pessoas, está incluindo as pessoas no reino dos céus. E nós sempre temos uma oportunidade nas mais diversas situações da nossa vida, irmãos. Eu sinto que nós tantas vezes nós perdemos oportunidade por falta de observarmos a ação do Senhor ao redor de nós. Nós utilizamos muito a palavra intencional, intencionalidade. Eu vou conversar com aquela pessoa intencionalmente. Então, eu vou orar e vou chegar perto dela e vou fazer uma abordagem do amor de Jesus. A gente fala de intencionalidade, mas o Senhor está cheio de intenções para conosco. Até mesmo para nos impulsionar, meus irmãos. Imagine este homem, como que ele é tomado de um ímpeto, o texto não aborda. Como que ele é tomado de um ímpeto? Como que ele é tomado por uma vontade arrojada de sair daquele lugar e ir estar com Jesus? E estar com Jesus naquele momento representava muitas dificuldades, porque Jesus não está sozinho. Se você está ainda com a sua Bíblia aberta, o verso 1 diz que ele estava apertado por multidões, está no plural, embora multidão já seja um coletivo, está no plural, multidões, ele estava apertado por muitas pessoas. E esse homem é tomado pelo ímpeto divino, por um toque dos céus, ele se arroja e vai ter um encontro com o Senhor, e a sua vida não será mais a mesma, amém? Como é maravilhoso a gente de vez em quando ser tomado por alguma ousadia, por alguma atitude de ímpeto, e a gente sem saber porquê, vai ao encontro de Jesus, vai ao encontro de uma situação, vai ao encontro de uma pessoa, e ali a gente é abençoado, ou a gente abençoa alguém. Eu vejo nas atitudes deste homem algumas coisas que nos ajudariam na nossa caminhada e nos ajudaria nas situações que nós enfrentamos, sejam elas as mais difíceis ou as mais fáceis. E eu gostaria de mencionar pelo menos 3 atitudes deste homem que encanta o meu coração. Primeiro é a sua ousadia, a sua determinação, alimentado pela sua fé. Ele não se levanta do vale como um incrédulo, como uma pessoa indecisa, como uma pessoa sem fé. Ele se levanta do vale com ousadia, com determinação, e ele vai ter com Jesus. Esta sua atitude leva a vencer os mais diversos medos que estavam dentro dele. O medo da rejeição de Jesus, a rejeição dos discípulos, o medo da rejeição das pessoas que estavam ali ao redor. Ele venceu o medo das consequências da lei, irmãos. Há na lei, você vê em Levítico, leis, capítulos inteiros falando a respeito da hanseníase, e qual era o procedimento para com essas pessoas, e esse homem poderia ser apedrejado, por ele estar tomando uma atitude, saindo do seu local de exílio, e ir ao encontro das pessoas. Ele estaria causando mal às pessoas, estava oferecendo a possibilidade de contaminar pessoas. Ele venceu o medo das consequências da lei. Ele venceu
o medo que deve ter passado na cabeça dele: eu vou me prostrar, eu vou chegar até Jesus. Mas pode ter passado na cabeça dele: mas se eu contaminar Jesus? Ele venceu este medo que pode entrar no nosso coração, não é? Ele venceu isso e ele prosseguiu. Ele venceu o medo do pessimismo que naturalmente havia na sua vida. Não tinha esperança, irmãos. Não havia nenhum futuro para ele. Não havia nenhuma possibilidade humana. Os sentimentos de zero à esquerda deveria ser intenso, profundo no coração deste homem. E ele venceu. Ele saiu. Ele me faz lembrar a palavra do filho pródigo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Esse homem deve ter falado para si mesmo: eu vou. Eu não vou ficar parado aqui. Não vou ficar nesse estado de morte, desse decreto de morte, eu não vou ficar aqui. Ele venceu. Ele venceu a própria reação do povo, meus irmãos. O texto não narra, esse texto ele é descrito por Mateus, por Marcos e por Lucas. Mas com certeza, alguns comentaristas falam a respeito disso. Em vez da multidão jogar pedra nele, a multidão foge, porque ele vem ao encontro da multidão, onde está Jesus. Então a multidão abre espaço e sai, e ele está frente a frente com Jesus. E ele se ajoelha, ele adora Jesus. Então ele não está mais com medo da multidão, ele está liberto de todos os medos, está liberto de todas as pressões psicológicas, emocionais, e ele é alcançado por Jesus. Ele é alcançado por Jesus. Então este homem tem uma determinação, sustentado por uma fé, um ímpeto espiritual que entrou na vida dele. Em segundo lugar, este homem demonstrou humildade. No verso 3 diz que ele, no 2 diz que ele se prostra, ele adora, ele se ajoelha, ele reconhece toda a majestade, todo o poder e toda a autoridade de Jesus, chamando-o de Senhor. Ele diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Ele reconhece Jesus como Senhor. Ele reconhece Jesus como autoridade sobre sua vida. Sua atitude de humildade, de prostração, irmãos, conquistou o coração de Jesus. Se este homem está prostrado, com o rosto em terra, dizendo: Senhor, tu podes me curar, eu não vejo outra forma de Jesus tocar nele, a não ser Jesus se abaixando e tocando neste homem. Quem sabe se ajoelhando para chegar bem no nível dele, e segurando e levantando este homem, dizendo: eu quero, fica limpo. Este homem conquistou o coração de Jesus, ao dobrar-se, ao humilhar-se. E isto agrada o coração de Jesus, porque ele diz que a gente deve aprender com ele. Diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque se a humildade nos leva a Jesus, nos aproxima de Jesus, contamina, no bom sentido, o coração de Jesus, o orgulho nos afasta do Senhor. O orgulho nos retira
do direito, do privilégio, da bênção de sermos alcançados pelo Senhor. E tantas vezes, meus irmãos, nós não somos ricos, nós não somos cultos, nós não somos pessoas dotadas de beleza, mas somos orgulhosos. Aliás, orgulho é uma ferida. É o resultado de uma ferida emocional, uma ferida no nosso coração. E às vezes a gente é orgulhoso. E o orgulho não cabe em quem crê em Jesus, quem aceitou a Jesus, quem entregou sua vida a Jesus. Não dá para ser crente e ao mesmo tempo ser orgulhoso, ser vaidoso, ser soberbo. Não cabe isso na nossa história, no nosso coração. Não podemos ser ensimesmados, achar que nós somos bons. Nós não somos nada, não é verdade? Se não fosse Jesus, nós não seríamos nada. Hoje nós somos. Hoje a gente pode dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Hoje nós podemos dizer que nós somos herdeiros de todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas não é porque nós merecemos, a gente não pode orar ao Senhor dizendo: eu mereço isso, Senhor, e tu precisas me dar isso. Nós não merecemos nada, Ele dá por causa da sua boa vontade, sua livre vontade, o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade. Ele nos dá. Ele nos dá. Amém? Não merecemos nada. Ele nos dá tudo. De graça. De graça, a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia. Ele é comprometido com as suas promessas. E a palavra diz que tantas quantas são as suas promessas, tantos são o seu sim. Ele não vai dizer não a uma promessa que ele fez. Porque Ele é fiel para cumprir. Terceiro lugar, meus irmãos, esse texto nos mostra este homem, além de humilde na sua posição, ele é um homem totalmente submisso. Compare outras pessoas que conversaram com Jesus sobre cura. O cego de Jericó, Jesus diz para ele: o que você quer que eu te faça? Ele diz: quero ser curado. Mas este homem, meus irmãos, ele diz uma palavra que a gente não vê nenhuma outra pessoa que busca socorro em Jesus, uma pessoa desesperada, uma pessoa desesperançada. Ele diz assim: Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. Ele não chega dizendo: eu sei que tudo podes, como Jó disse. Eu sei que o Senhor pode me curar, por isso eu estou aqui, porque o Senhor vai me curar. Ele reconhece a soberania completa e total de Jesus. Ele não chega exigindo, ele não chega requerendo, ele não chega reclamando, ele não chega acusando, ele não chega
falando das suas dores e das suas rejeições, ele chega dizendo: Tu és soberano, Senhor. Estou ajoelhado diante do eterno Deus, do soberano Senhor. E se tu quiseres, tu podes. A maneira deste homem falar conquistou o coração de Jesus. Tocou Jesus. Tocou Jesus. Isso é um grande ensino para nós hoje, irmãos, porque nós criamos um evangelho, o evangelho da bênção de Deus. Então, se eu estou enfrentando uma situação, um problema, e eu oro a Deus e Deus não responde, daqui a pouco eu estou aborrecido com Deus, daqui a pouco eu já estou chateado com Deus, porque Ele não me responde, daqui a pouco eu estou saindo da igreja, porque eu orei, eu jejuei, eu entreguei o dízimo, e eu fui fiel ao Senhor nos meus talentos, eu ensinava na igreja, eu cantava, eu era conselheiro, eu estava no coral, eu servia. Irmãos, isso toca, a atitude deste homem toca muito em nós, porque nós às vezes inconscientemente nós queremos trocar com o Senhor bênçãos. Às vezes nós queremos ofertar a nossa fidelidade em troca de uma bênção. E este homem não está falando nada disso, este homem está dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, eu sou curado, se o Senhor não quiser, eu volto para o meu lado, para o meu vale. Mas como, meus irmãos? Mas como Jesus não vai ouvir, não vai atender uma pessoa que chega desse jeito perto dele? Desvestida, completamente de qualquer ideia de merecimento. Somos muito ensinados hoje, irmãos. Muito ensinados pela ideia de que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, em nossa vida, em nossa história. E se Ele quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não vai fazer, e nem vai deixar de nos amar, e nem vai deixar de nos proteger. O seu querer está acima de qualquer situação. E nós precisamos aprender a amar este nosso Senhor, por Ele ser exatamente isso, soberano, absoluto, eterno, muito acima da vida terrena, das situações, das lutas, dos problemas, das dificuldades, das enfermidades, das crises mundiais, das epidemias, das endemias, das guerras. Ele é muito acima disso. E Ele não perde o controle dessas coisas. Este é o nosso Deus. Amém? Você pode ficar em pé? E a gente pode glorificar o nome do Senhor? Oh, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu gostaria que você sondasse o seu coração. Como é que seu coração está neste culto? Você tem um coração agradecido por Jesus ser o seu Senhor? Você tem um coração agradecido porque, a despeito de qualquer situação que você está enfrentando aí agora, Jesus não deixou de ser o seu Senhor. Você pode dizer: louvado seja o teu nome, meu Senhor, bendito és tu, Jesus. Você pode agradecê-lo.
porque o nosso Deus é Deus, né? Tem uma música que expressa muito isto, que foi muito cantada logo que ela surgiu. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Esse é o nosso Deus. Este é o meu Senhor, é o seu Senhor. Ele não muda de roupa como a gente muda. Ele está sempre esplendidamente vestido da sua glória e da sua majestade, nos contemplando e nos abençoando com seu jeito eterno de ser, amoroso, bondoso, benigno, misericordioso. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de relembrar que o Senhor é o nosso Deus e não o nosso servo. Que o Senhor está conduzindo a história e não simplesmente nos servindo em nossa vida diária. Que o Senhor está com os teus olhos postos sobre as nações e ao mesmo tempo os teus olhos estão postos sobre cada um de nós, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre o nosso trabalho. Obrigado, Senhor, que ao mesmo tempo Tu olhas para as multidões do mundo, Tu olhas intimamente para nós, pessoalmente para nós, e nos alcança com Teu amor, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia. Meu Senhor, a gente pode imaginar o Senhor abaixando-se, curvando-se em direção àquele homem, e tocando naquele homem cheio de amor, e é o mesmo que o Senhor faz conosco. O Senhor se abaixa em direção a nós, e nos toca com Teu amor, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, com a Tua graça. E nós estamos muito agradecidos por isso, Pai. Nós estamos felizes nesta noite por sabermos que o Senhor é assim. E nós Te adoramos e Te bendizemos, Senhor. Portanto, o Senhor recebe este culto, a nossa adoração, a nossa gratidão, e leva-nos cheios da Tua graça, Senhor, para casa, cantando, cultuando, adorando este Deus todo-poderoso. Guarde a todos até chegarem em suas casas, Senhor querido. Dá-nos um final de semana sob os Teus olhos. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, a Tua casa. No nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as ternas consolações do Espírito Santo esteja sobre você agora e sempre. Amém. Amém. Vai na paz do Senhor. No nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Senhor.